Olá, sejam bem-vindos ao Patramada Criminal. Bem-vindes! Como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Como é que tá a semana? Como é que foi a semana? Como é que tá o ânimo pra semana que vem? Vocês estão Tá preparados? difícil? Tá frio? Vocês comeram seus vegetais? Se não, vocês estão dispostos a comer seus vegetais na próxima semana que vem aí? Ana Maria Braga, gente. Ana Maria Braga. Esse é o mais você. Ai, gente, não sei. A gente não sabe como começar A esses gente ainda. vídeos, gente. Não, se vocês tiverem uma sugestão aí, coloca aí embaixo pra gente. Sugestões de como começar os nossos vídeos de uma maneira Ah. mais agradável. Eu não acho que a gente comece desagradavelmente. Eu acho que a gente só não tem direção nenhuma. A gente precisa, na verdade, de um produtor. Um diretor, né? Alguém que fale Um pra onde a gente tem que diretor. olhar, não sei. É. Gente, o importante é que é verão, ó. Eu estou de regata, feliz. Nossa, sim. Verão, E é finalmente. sexta-feira, gente. Estamos gravando na sexta. Se você é apoiador, fique feliz, porque a gente terminou de gravar, eu ainda fui editar e mandar pra vocês. Sinta-se valorizado. Olha como eu vou passar minha sexta-feira. Sinta-se valorizado. E aqui hoje, na Noruega, hoje é o Santans, que é tipo o Midsommar, É o sabe? solstício? Que é o solstício, porque não foi no dia 21, na verdade, né? Mas a gente comemora no próximo final de semana. Então, na sexta-feira do próximo final de semana. Então, agora é o meio do verão Yay! na Noruega. Olha que festivos. Festivos. Eu sei que a gente entre nós, né, nós fizemos aqui um ajuste, né, do nosso conteúdo pra gente não trazer tantos acontecimentos factuais, né, para nossos vídeos ficarem meio que assim, sempre meio que atuais, mas eu não posso deixar de comentar que a gente essa semana vive num mundo em que o Elon Musk e o Zuckerberg prometem se enfrentar numa luta no octógono. Só quero deixar isso registrado. Eu acho que é só isso, sabe? Mas bem, isso Sem posto, mais sem mais delongas. delongas, eu trouxe um caso brasileiro não solucionado, que é um caso que, assim, eu fiquei. Sabe aqueles casos que você fica pensando no chuveiro? Tipo, gente, como Ai, pode? Como sei. pode? Não, não é possível. Porque é um caso que ele tem tanta evidência e que ele foi tão rápido em ser denunciado que eu fico me perguntando o que aconteceu. E eu também tenho esperança de que a gente vai ter uma resposta positiva, né? Bom, Ok. como vocês já viram na thumbnail, a gente vai falar da Alessandra Della Torre. E como sempre, todas as minhas fontes estão aqui embaixo. E uma coisa que a gente sempre fala, gente, lembre-se que esse é um caso em andamento, que está sendo divulgado na mídia. Então a gente pede o respeito de sempre, nos comentários e na live, né? Independentemente se é um caso brasileiro ou um caso internacional, não interessa. A gente sempre pede respeito nos comentários, mas principalmente em casos brasileiros, porque diferentemente de um caso internacional, um caso brasileiro, a família da vítima, a família sabe, das pessoas envolvidas no caso, podem estar vendo esse vídeo, pode ler seu comentário, vai entender o que está falando, então sempre muito respeito, gente, tá? Não é tipo uma pessoa que fala inglês ou que fala, sei lá, japonês que não vai entender o que está falando, sabe? É uma pessoa que vai entender o seu comentário, então, por favor, muito respeito, gente. Gente, se vocês não estão acostumados com o nosso formato, nessa primeira vez que você chegou no nosso canal, a gente normalmente faz umas piadelas no começo para quebrar o gelo, é uma marca registrada nossa mesmo, a gente coloca isso no disclaimer, inclusive, que está presente na descrição de todos os vídeos, mas em momento algum a gente quer cometer qualquer tipo de desrespeito contra as vítimas, gente, pelo amor de Deus, nunca. A gente nunca fez piada com a vítima ou com a família da vítima ou com o que aconteceu com a vítima. Sim. A gente faz piadas com outras coisas, gente. E é só pra quebrar o Sim, gelo é pra quebrar um mesmo, pouco o tá? gelo, porque a vida de todo mundo tá bem difícil. Então a gente tenta quebrar um pouco o gelo antes, principalmente porque vamos trazer coisas terríveis normalmente, né? Depois. Bom, isso posto, vamos lá, vamos contar a história da Alessandra. E a gente começa, né? Nossa história começa aqui em julho do ano passado, julho de 2022. Na época, a Alessandra tinha 29 anos e morava com os pais dela, a Ivete e o Eduardo Della Torre. Quem é a Alessandra? Ela é advogada
quando tudo acontece, ela tá formada tem 5 anos. E ela é uma pessoa muito ativa fisicamente. Ela fazia questão de se exercitar todos os dias. Principalmente depois que ela teve uma pequena crise depressiva, não foi nada. Ela chegou a tomar medicação por um tempo, mas não foi nada muito sério. Assim, era uma depressão considerada leve. Tá. Não é o nosso nível. Não é o nível. nosso nível, pelo que eu entendi, não é que nem, tipo, não sair da cama, nada. Não, era uma depressão leve que foi tratada na época, tanto que quando tudo acontece, ela já não tá mais tomando medicação porque não tinha necessidade. Mas, como uma das formas que ela encontrou de enfrentar essa depressão foi através do exercício, ela fazia questão de não perder esse hábito. Então, todo dia, ou ela fazia 2 caminhadas por dia, normalmente uma de manhã e uma à tarde, ou ela ia pra academia. Dependia de como tava a agenda dela no dia, né? Por quê? Ela tava, quando tudo acontece, estudando para prestar concurso público. Um dos sonhos dela, e o motivo, inclusive, pelo qual ela cursou direito, era passar no concurso público. E ela tava tentando, gente. A partir do momento que ela se formou, ela começou a estudar para passar em concurso. Então fazia 5 anos que ela tava estudando, tentando entrar em concurso, e essa demora, né, tava sendo uma fonte de angústia para ela. E uma coisa que eu entendo totalmente, eu lembro que acho que um dos períodos mais estressantes da minha vida, assim, do início da minha vida adulta, foi passar no vestibular. A fase do vestibular foi muito sofrida e eu fiz 1 ano de cursinho só, né? Então eu passei por 2 anos desse negócio e foi bem punk. Eu imagino você tá 5 anos estudando e se preparando. Na época do vestibular, eu passei 2 meses nesse estresse, que foi os 2 meses do último, sabe, os últimos 2 meses do terceiro ano, porque eu ia bombar. E daí eu falei, gente, eu preciso estudar. Mas foi esse estresse, daí eu imediatamente desisti da minha vida. Eu falei, eu não quero mais passar por isso, não. Nossa, não, eu lembro, e esse lance da caminhada, eu lembro de mim também, porque antes, até o segundo colegial e tal, eu ia pra academia todo dia, eu passava a tarde na academia. E a partir do terceiro ano, eu comprei uma bicicleta ergométrica pra eu poder me exercitar em casa, pra não perder o tempo. Então, eu entendo perfeitamente como é você organizar seus dias em torno de uma prova, porque eu fiz isso por 2 anos da minha vida e foi bem difícil, assim. Eu lembro que eu tinha o schedule mesmo, que eu saía da aula, eu almoçava, eu tinha meia hora para descansar e eu ficava sentada estudando das 2 e pouco até as 6 da tarde, dava 6 da tarde que eu ia fazer um exercício. Dependendo de como tivesse meu dia, eu acabava de fazer tipo de 1 hora, 40 minutos. Eu lembro que eu pedalava assistindo. Gente, era uma novela das 7. Malhação? Não, era Pé na Jaca. Pé na Jaca, que o Murilo Benício. Era o Murilo Benício, a Juliana Paz, a mina que é casada com aquele cara muito bonito, que eu já esqueci o nome. Gente. Quem que é o cara? Aquele cara loiro muito bonito que sabe montar uma grelha. Não, nossa, eu tô muito tia, né? Desculpa. Rodrigo Hilbert, Rodrigo Hilbert. Ok. Parece que incorporou, assim, uma mulher de 60 anos da tia. Mas, gente, aquele homem loiro, muito bonito, gente, que é casado com aquela moça bonita da televisão. Foi em 2006. Ele sabe montar uma grelha. Faz muito tempo. Ele monta os forno a lenha, churrasqueira, Rodrigo Hilbert. A esposa dele fez essa novela. Faz muito. Vai fazer. Olha, foi em 2006, Natália. Vai fazer 20 anos. Faz muito tempo. Mas bem, eu lembro que eu tinha o horário dessa novela, que acho que eram uns 40 minutos, 1 hora. Era o tempo que eu ficava na bicicleta, depois eu tomava banho, jantava e estudava mais, até a hora de dormir. Então, assim, era uma fase que era muito estressante. E foram 2 anos bem difíceis da minha vida, porque, além disso, tem a ansiedade, e aí você se prepara. Eu lembro que quando eu fui prestar o vestibular de 2006 para 2007, mudou a prova. Então, eu passei 1 ano me preparando para 100 questões, aí virou 90 e mudaram o tipo de pergunta mudou um pouco. Viraram aquelas questões interdisciplinares, antes era tudo separadinho. Eu sei que você fica... Mudou tudo. E é o estresse de você estar à mercê. Você pode se preparar o ano inteiro e tá num mau dia. Você pode estar muito nervoso. Não, pra mim...
Eu brinco, tal, que eu desisti, mas não foi uma questão de desistir, foi uma questão de já naquela época eu ter uma desordem de ansiedade fodida que eu não sabia o que era, né? Ninguém sabia o que era. E eu não conseguia, eu paralisava, eu não conseguia estudar, tipo, eu não conseguia entrar no schedule, eu não conseguia. E todo mundo falava, ela é preguiçosa porque ela é adolescente. Adolescente preguiçosa, que não quer nada com nada. Mas era assim, pra mim, a ansiedade era uma coisa que não era só a ansiedade do vestibular, era a ansiedade de, tipo, eu começava a ter ansiedade de que eu ia entrar na faculdade, que eu não ia conseguir me sustentar, e que eu não ia conseguir um emprego, e que eu não ia conseguir, e que tipo de trabalho que eu ia ter, e que eu ia ganhar, tipo, R$ 1.200 por mês e viver num apartamento ruim. Sabe, tipo, a minha ansiedade já era, tipo, eu já tava com ansiedade aos 18, eu tava com ansiedade do que a minha vida seria aos 26. Tipo, eu já tava lá na frente, toda a ansiedade da vida já tava comigo. E daí eu não aguentei, eu surtei. Não, então, e é uma coisa, eu acho que se você, acho que todo mundo que passou por essa fase sabe como é estressante. E no caso da Alessandra, tem os outros fatores também, tipo, ela estava formada fazia 5 anos, sempre tem, e todo esse estresse, o fato dela estar sempre prestando concurso e nunca passando, começou a afetar outros aspectos da vida dela. Ela era uma pessoa extremamente sociável. Quando tudo acontece, ela tá namorando com o Guilherme, e eu não vou dar o nome inteiro dele aqui, porque não tem porquê, pra preservar um pouco a identidade dele também. Mas eles, quando tudo aconteceu, eles estavam juntos há 8 anos, e ele descreve ela como um camaleão, assim. Ele fala que ela estava bem com todo mundo, que eles iam numa festa com gente mais nova, ela estava bem com todo mundo, que eles iam em festa que só tinha uma galera mais velha, ela também estava bem com todo mundo. Mas, conforme o tempo ia passando e ela não ia passando em nada, ela começou a cortar um pouco da vida social dela. Sabe quando você vai ficando tão desesperado que você fala, eu não vou fazer mais nada da minha vida, agora eu só acordo, me exercito e estudo? Ela tava nessa vibe. Ela falou, porque não é possível fazer 5 anos que eu tô prestando e eu não ter passado em nada. Então, o ano de 2022 não foi um ano fácil para ela. O que acontece no dia 16 de julho de 2022, a família fala que o dia começou normal. A mãe dela, a dona Ivete, ela fala que o que ela percebeu foi que a Alessandra parecia um pouco mais angustiada que o normal. Mas ela falou que, infelizmente, isso era naquela fase específica da vida dela, era meio normal, porque tinha um concurso que estava para uma prova que ela ia prestar, e quanto mais perto da prova chegava, mais nervosa ela estava ficando, então a mãe dela achou que fosse por conta disso. E o que ela faz? Ela liga pro Guilherme. O Guilherme estava fora do Brasil quando tudo aconteceu, ele estava viajando a trabalho. Então eles conversam, ela fala que tá com saudade. Ele fala que ele não percebeu nada de diferente nela. A tristeza que a mãe sentiu, ele não percebeu. Ele falou que ela estava normal. E que eles só se falaram um pouco. Ela perguntou como tava, ele contou do dia dele, ela contou do dia dela. Ela falou que tava com saudade e desligou. Só isso. E a mãe dela fala que, inclusive, lá pelas 2 da tarde, a mãe dela chamou ela, você não quer vir aqui me ajudar a fazer um bolo? Pra ver se tirava a cabeça dela dessa tristeza barra ansiedade, né? E ela disse, não, mãe, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou dar a segunda caminhada do dia, acho que eu tô precisando andar. E a mãe dela fala, não, tudo bem. Ela fala, vou fazer o... Ela tinha um trecho que ela sempre fazia, que a família dela sabia. Por quê? Ela não levava celular e ela não levava o relógio, porque ela não, por conta de medo de assalto, né? E uma coisa que o Guilherme comenta também é que ela sempre fazia questão de andar bem séria e olhando para baixo, exatamente para não dar chance. Que é uma coisa que eu acho que todo brasileiro consegue entender, né? E se relacionar com isso. Né? Então, o trajeto que ela fazia era sempre o mesmo. Primeiro, porque ela tinha mais ou menos uma ideia da duração. E segundo, porque se acontecesse alguma coisa, a família dela sabia onde procurar ela. Alguma coisa, sei lá, caiu, tropeçou, se machucou. Se ela não apareceu depois de um tempo, a família sabia o trajeto que ela fazia. Então, tudo muito certo, tudo ok. E aí ela faz a caminhada, ela sai, vai fazer a caminhada dela. Ela sai usando um moletom, que era do Guilherme, uma legging, tênis, e ela só leva uma garrafinha d'água. E ela nunca mais volta. Oxi. Parece que essa menina sumiu no ar.
O que acontece? Vamos lá, né? Vamos por partes. Algumas horas, quando passam 2 horas e ela não volta, a mãe dela começa a ficar preocupada, porque normalmente esse trajeto demorava mais ou menos 1h30. E aí passou mais um tempinho, começa a chover. E aí, o que a mãe dela faz? Os pais dela, na verdade, os dois pegam o carro e saem fazendo o trajeto que eles sabem que ela faz. Porque eles pensaram, às vezes ela... Ou aconteceu alguma coisa, ela pode ter caído, se machucado, ou ela parou para se esconder da chuva. Então vamos atrás dela. Eles fazem o trajeto e não aparece nada. Eles tentam fazer... eles pensam, às vezes ela mudou um pouco o caminho, né? Vamos ver pelas ruas paralelas. Porque ela tava andando pelo bairro, não era nada... Não tava fazendo trilha no meio do mato, não, né? exatamente. Tipo, ela tava andando pelo bairro. E aí eles olham pelo bairro, continuam procurando e nada. Às 7 da noite do mesmo dia, eles já vão fazer o BO do desaparecimento dela. E eles mandam mensagem, sabe grupo de condomínio? Grupo do bairro? Sei. Eles estavam no grupo e eles começam tanto a falar no grupo do condomínio, quanto a mandar mensagem para os vizinhos que eles conheciam, pedindo imagem de câmera de segurança. E todo mundo... Desculpa, eu esqueci de falar. A Alessandra, ela é do Rio Grande do Sul, ela mora numa cidade que chama São Leopoldo, que fica na Grande Porto Alegre. E todo mundo do bairro tinha câmera de segurança. E um monte de gente começa na hora a já pegar as imagens e a mandar. Então a gente tem um panorama bem completo do caminho dela. E a gente vai compartilhar agora essas imagens com vocês. Dá pra ver ela andando, vocês vão ver que são imagens de casas diferentes. E tem uma coisa desse vídeo que me chama um pouco a atenção e que chamou a atenção da polícia também. Tá. Ela tá andando. Vocês vão ver que em determinado trecho ela entra do nada em um terreno baldio e para embaixo de uma árvore. Do nada. Oxi. Do nada, assim, do nada. E fica. Gente, ela fica em pé do Ela nada fica um na tempo, árvore. ela fica alguns minutos em pé, de frente pra árvore, olhando pra árvore. E aquela câmera que tava filmando ela no terreno baldio? Depois de alguns minutos, ela sai do terreno. Tá. Só que ela não volta pelo mesmo caminho, eles perdem o rastro digital dela. Por que eu digo rastro digital, né? A partir do primeiro dia, eles já reuniram uma força-tarefa para procurar a Alessandra, que envolveu 20 policiais, uma equipe do Corpo de Bombeiros e voluntários, totalizando 38 pessoas. Além de todo desse contingente, né, também foram utilizados um helicóptero e 8 cães farejadores. Essa busca inteira durou cerca de 3 dias. E os cães que eles usaram na busca tinham 2 tipos diferentes de treinamento. O primeiro grupo, ele é treinado especificamente para a localização de pessoas vivas. E tem um segundo grupo de cães que ele é especializado na localização de restos mortais. E aí, esses cachorros, os cães que treinados para localizarem pessoas vivas, eles foram seguindo o rastro dela até o horto florestal da cidade, que ficava a mais ou menos 3,5 km da casa dela. Ela se enfiou no meio do mato. Mas não tem câmera, não tem registro dela entrando. Mas os cachorros levaram a polícia até lá. E tinha um morador de rua que morava no meio do horto que confirmou que a viu. Ele disse que ela passou por ele, era por volta das 3 e pouco da tarde, que ela o cumprimentou e ele apontou para onde ela foi. E ele lembrava porque ele achou muito esquisito, porque ele se enfiou no meio do mato exatamente para não encontrar ninguém. Então ele não estava esperando encontrar alguém lá. E os cachorros confirmaram o que ele viu, porque os cachorros seguiram o rastro continuou indo no meio do mato. O rastro dos cachorros para na saída do horto, que é numa rua que chama Rua do Matão. E nessa rua não tem câmera de segurança.
A partir daí, não tem mais nenhuma prova física dela, de para onde ela foi. E os cães que localizam restos mortais não acharam nada. Outra pista que a gente tem. Não sei se vocês lembram, aí eu vou colocar de novo as câmeras, mas ela é vista caminhando com uma garrafinha d'água, né? E eles conseguiram localizar essa garrafa. Em algum momento ela joga a garrafa numa lixeira. E eles conseguiram recuperar essa garrafinha e fazer uma análise do que tinha nessa garrafinha. Da saliva, né? Porque ela tava bebendo. E aí eles analisaram a saliva dela e eles encontraram na saliva dela traços de anfetamina, cafeína e um composto que chama lisdexanfetamina. E a família dela confirmou que ela tinha prescrição para lisdexanfetamina. O que é esse remédio, né? Eu fui procurar, pensei, gente, vamos descobrir o que é lisdexanfetamina. Esse remédio, ele é um composto, na verdade, né? O remédio tem N nomes comerciais que a gente não pode falar para não tomar processinho da indústria farmacêutica, mas ele é um medicamento usado para tratar transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas esse remédio é usado por pessoas que não têm esse transtorno para dar mais foco para você estudar. É o que muita celebridade se vicia, inclusive, né? E esse medicamento, ela tinha receita, tá? O médico dela passou para ela para ajudar. A família dela conta que ela só tomava em época de concurso. E que depois ela parava. Mas esse medicamento, ele, principalmente quando tomado por pessoas que não têm TDAH, ele pode trazer alguns efeitos colaterais. E um desses efeitos colaterais é alguns tipos de psicose, né? Além disso, vamos lá. Gente, os fatos que a gente tem são esses. Os fatos da investigação, né? E aí agora a gente tem que ir para especulações, né? Porque no dia 19 de julho as buscas foram encerradas. Porque a polícia concluiu que ela não estava no meio do mato. Porque eles reviraram, eles passaram 3 dias revirando. Tem até vídeo, eles passaram sobrevoando de helicóptero, eles fizeram a varredura de toda a área do horto, os cães não acharam mais nada, a partir da saída da Rua do Matão não tem vestígio dela. Então o que eles falam é que se algo aconteceu com ela, não foi naquela área, por isso que eles cancelaram as buscas. Tipo, ela não está lá, o caso ainda está aberto, tá, gente? Mas não estão procurando ela lá porque ela não está lá. Foi o que a polícia disse, né? E aí, quais que são as teorias? No começo, a polícia estava tratando esse caso como um assassinato. Ou um assassinato, ou como uma pessoa que tirou a própria vida. Por quê? Eles analisaram o computador dela e eles viram que algumas semanas atrás ela chegou a buscar formas de tirar a própria vida. Mas, depois que a família ficou sabendo disso, eles contrataram um advogado e um perito. Eles pagaram um perito para avaliar as evidências e tal. E assim, gente, se ela tivesse optado por tirar a própria vida, ela teria sido encontrada. Em algum lugar ela teria sido encontrada. Teria aparecido, né? Porque não tem como, gente. Se ela tivesse feito isso, vamos no meio do horto e tal, ou algum dos cachorros teria encontrado algo, ou alguém, não sei, gente, eu penso que teria aparecido. Qual que é teorias, né, gente? A gente discutindo possível, o que pode ter acontecido. A teoria que a família tá buscando, e que eu acho que tem uma chance boa de ser verdade, é que ela teve um surto, porque provavelmente juntou o estresse com a medicação, e ela só foi embora. Por que a família acredita nisso? Primeiro, os cachorros, né, os vestígios dela acabam nessa Rua do Matão. A 50 metros de onde os cachorros pegaram o último traço dela, tem um ponto de ônibus.
E outra coisa que encontraram nas pesquisas dela na internet era benefícios para andarilhos. Aparentemente, o governo brasileiro, eu não sei se é nível nacional, se é regional, se é só do. Se é só lá no sul, não sei, mas parece que tem um programa que você consegue ter uma bolsa se você é um andarilho sem residência fixa. Mas daí ela teria que se registrar. Não sei. Se é um programa do governo, ela teria que levar um CPF, alguma coisa, se registrar em algum programa do governo para ir, em algum poupa-tempo da vida, para ir receber. Ela ia ter uma conta corrente ativa, que ela receberia esse dinheiro todo mês. Mesmo que ela não tenha residência fixa, ela ainda teria que provar que ela é um ser humano, que ela tá viva, que ela é uma pessoa física. Mas ela não poderia, então, ela... por exemplo, só dar um outro nome, falar que não tem documento e tirar, porque se ela quer assumir, ela não quer... Sim, isso ela poderia ter feito. Ela poderia... Eu acho que ela podia ter ido num poupa-tempo da vida, entendeu? Falado que ela perdeu os documentos, alguma coisa assim, dado um outro nome, mas eu acho difícil daí ela conseguir um programa... E a gente, a gente não sabe por que aquilo. Como ela estudava para concurso, a gente não sabe se ela não pesquisou isso porque ela não era uma pergunta de alguma coisa que ela quis ver. Ninguém sabe. A gente não sabe mesmo. E acho que é isso que é tão frustrante, assim. Hoje, existe, a família divulgou uma recompensa de 15 mil reais para quem encontrar qualquer coisa que leve, né, a Alessandra a ser encontrada. E existe um perfil no Instagram que chama Procurando a Lei, que a gente vai colocar o link aqui embaixo, que ele te conta com quem você tem que se comunicar se você tiver mais informações. Tem todos os contatos lá, então, para os nossos ouvintes do Sul, se vocês souberem alguma coisa, tiverem visto alguém... Procurando a Lei. E uma terceira opção é que, sabe, quando ela tá lá na árvore, ela podia estar, tipo... É que as câmeras não mostram isso, né? Mas ela pode ter visto alguém que ela não gostou, ou tinha alguém passando que ela achou meio esquisito, e ela entrou no terreno para esperar a pessoa passar, né? E essa pessoa pode tê-la seguido. Mas isso não é mostrado nas câmeras, então eu acho pouco provável. Ou alguém pode ter ela podia estar em surto, e ela pode ter sido pega por alguém nesse processo entre entrar e sair do horto. Eu espero de verdade que ela tenha sumido por conta própria. E que ela... É que é difícil, tipo, se é uma pessoa que não tem problema familiar, por mais que ela tenha, tipo, ela queira ser uma andarilho, ela queira sumir, eu duvido que ela não fosse ligar pra mãe no Natal. Sabe? Ligar, tipo, pensar, poxa, é aniversário do meu pai, aniversário da minha irmã, do meu irmão, sei lá. Mas eu penso que ela pode ter tido algum surto. Eu não sei, tá, gente? Teorias. Eu fico imaginando se ela não, por exemplo, se o nervosismo que a mãe viu não foi porque ela tomou mais do remédio do que ela estava acostumada para tentar focar mais antes da prova e não deu alguma reação que ela não estava sabendo lidar. E se ela não teve algum surto, assim, de um transtorno dela não lembrar quem ela é. Porque são medicações, gente, química cerebral é uma coisa bem complicada, né? Eu não sei, ela não pode ter tido algum... Porque eu tava pensando no caso de um canadense que foi parar na selva amazônica. Você lembra disso? Que ele ficou anos sumido? E ele foi a pé. Ele conseguiu ultrapassar todas... E porque ele tinha esquizofrenia, né? E ele teve um surto, ele só saiu andando. Será que não poderia ser algo parecido? Porque uma coisa que a tia dela fala... Que a tia dela tá... A família tá devastada, né? É o que eles falam. Eles estão vivendo desde julho de 2022, a vida deles parou. Eles não têm um minuto de paz. Então, quem tá dando entrevista e tal e falando é a tia. A tia fala, quantas vezes você passa pela rua e as pessoas passam por você e você não presta atenção, sabe? Ela pode estar numa situação de vulnerabilidade social, ela pode estar na rua, pedindo dinheiro ou falando sozinha, alguma coisa, e ninguém nem olha. Porque falam que como ela caminhava 3 horas por dia, né? Pra ela, o que eles falam é que 10 quilômetros não era nada, ela pode estar numa cidade vizinha. Sentada em algum lugar pedindo dinheiro ou, sabe? A gente não sabe. Porque, gente, eu acho que se ela tivesse, pra mim, tá? Se ela tivesse tirado a própria vida, já teria aparecido alguma coisa.
Não, eu não acredito nisso. O meu medo é que alguém tenha pegado Pode ela. ser. Eu acho que ela não tirou a vida. Até porque ela, tipo, mulher não se mata saindo andando. Normalmente, mulher comete suicídio de outra forma. Eu acho que. Eu espero. Nossa, eu espero muito que ela só tenha tido um surto e que a gente consiga achar ela. Que ela esteja, tipo, só andando por aí. Só Forrest Gumping. Sim, pode Tipo, ser. que ela esteja só andando por aí, que ela tenha perdido a memória, alguma coisa assim, mas que a gente consiga achar ela. Porque, tipo, a alternativa é que alguém se aproveitou do estado de vulnerabilidade dela e ela é uma pessoa magrinha. Ai, eu não quero nem pensar nisso. Então, a gente não sabe, porque assim, as câmeras não mostram ninguém nem perto, não tem nenhuma pessoa de interesse nesse caso. Isso que é tão difícil. Porque você vê ela pela rua, um detalhe, era um sábado, e no dia seguinte fez muito frio na cidade. Tava muito frio. Então não tinha ninguém na rua. Tava chovendo, tava um clima. Tava inverno no Brasil, né? Julho e tal, tava bem frio. E ela. Gente, ela. São Leopoldo é frio. Então, e não tem ninguém, você não vê ninguém nas câmeras, mas eu achei aquele momento dela parada no terreno muito esquisito. É muito esquisito. É uma coisa meio Elisa Lam, né? Isso, sim, então por isso que eu pensei que ela poderia. Isso, mais o resultado do exame toxicológico, né, que fizeram na garrafinha, me levou a crer que ela poderia não estar no estado normal dela, né? Só pra dar um pouco mais um panorama, tá, gente? O andarilho que viu ela no mato falou que ela não parecia estar em perigo, ela não estava assustada. Ela, inclusive, deu oi pra ele. Ela acenou e falou: Oi! Ela sabia onde ela estava indo, né? Ela parecia estar ciente. Tanto, ele só achou esquisito por ser uma outra pessoa no meio do nada, no meio do mato, mas não como sendo uma pessoa que tivesse em alguma situação de risco. Outra coisa é que alguns meses mais tarde apareceu um corpo de mulher no horto, mas não era ela. Tá. Então, assim, não é como se tivesse. Por isso que eu acho muito que ela tá viva, porque foi localizado um outro corpo no local e tal, e os cachorros reconheceram o cheiro de. Não dá pra achar que deu algum problema, que os cães na perícia não foi feito da forma certa, nada. A investigação foi toda feita da forma que deveria ser feita. Não teve erro, aqueles erros que a gente vê, porque normalmente, caso assim, a gente fala que não é que a pessoa é muito genial, é que o caso foi mal investigado, né? No caso de. Normalmente, Em alguns outros casos que a gente tem. Mas esse caso não, a investigação foi exemplar, a polícia agiu super rápido. E você não tem. É como se ela tivesse sumido no ar. E ninguém sabe onde essa menina tá. Ai, gente. Eu fico imaginando, coitada. Eu penso até no Guilherme, o namorado, mas os dois estavam juntos há 8 anos. Nossa. E ele não tem, é por isso que eu não vou dar o nome inteiro dele, não tem porquê, porque eu acho que deve ser uma coisa muito difícil de lidar. Ele não deve precisar. A última coisa que ele precisa é da gente stalkeando ele. Não tem porquê. E ele foi. Mas o que a gente precisa é divulgar o Instagram, procurando a Lê, que tá aqui na descrição do vídeo. Isso. Vai, divulga. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais pra gente, sei lá, pra gente conseguir mais visibilidade. Ou compartilha qualquer vídeo que você achar no YouTube sobre o caso, compartilha nas suas redes sociais, nos seus stories, compartilha post do Instagram nos seus stories pra deixá-la bem famosa pra gente saber bem qual que é o rosto dela, porque ela pode estar em qualquer lugar do Brasil, ela pode estar em qualquer lugar. Sim, ela pode estar em qualquer lugar mesmo, porque é o que a tia dela falou, 10 quilômetros pra ela não era nada, era uma distância que ela fazia num dia. Então, a gente não sabe onde ela pode estar, realmente. A gente vai fazer um pouco parecido com outros casos que a gente faz que estão em aberto. Eu vou divulgar várias fotos, um post com várias fotos dela, um post que tá no Procurando a Lê. Vou deixar no nosso feed para vocês poderem compartilhar também, para o rosto dela chegar para o maior número possível de pessoas. E por fim, gente, esse caso foi indicado para mim por uma ouvinte nossa, só que é uma conversa antiga. É uma ouvinte nossa que é de São Leopoldo. Ela comentou que tava todo mundo, assim,
em choque na região. Só que eu não lembro o nome dessa ouvinte. Me desculpa, se foi com você que eu conversei, a gente bateu um papo. A gente discutiu teorias, eu mandei o link de uma matéria pra ela. E aí, enquanto eu tava fazendo o roteiro, eu procurei essa conversa loucamente, mas o nosso Instagram as coisas se perdem. Me desculpa. Me fala, manda um Dona Schmidt, sou eu, porque eu quero te acreditar na descrição do vídeo também. Quando eu souber quem é você, vou colocar seu nome aqui. Muito obrigada pela indicação. E pra gente é muito importante fazer esse tipo de caso, porque eu quero achar essa menina, eu quero saber onde ela tá. A família precisa voltar ao normal. Gente, eu não quero nem pensar que alguém pegou ela. Eu quero que a gente ache ela. Eu quero que ela esteja relativamente bem, porque bem ela não tá, bem ela vai estar quando ela voltar pra família dela, mas que ela esteja bem e que ela volte. Pra mim, ela pegou um ônibus. Ela pegou um ônibus e foi. E de lá continuou andando. Ficou confusa. Pode ser. Eu acho que é isso. Ou pegou carona, porque ela saiu sem nada, gente. Ela só tinha uma garrafinha de água. Nem celular, nem relógio. Nem dinheiro, nada. Dinheiro a gente não sabe, né? Mas se ela saiu com dinheiro, a família não viu. Bom, gente, é isso. Compartilhem esse vídeo. Todos os vídeos que você achar no YouTube sobre a Alessandra. Compartilhe o Instagram no seu Stories. Compartilhe os posts que a gente fizer. E vamos tentar achar ela, porque ela pode estar em qualquer lugar. Sim, exatamente. Ela pode estar em qualquer lugar. Ela pode estar... Mesmo que você seja do Acre, compartilha, porque ela pode estar no Acre, a gente não sabe onde ela tá. Gente, se aquele canadense chegou no Brasil, até hoje ninguém sabe explicar como esse cara passou as fronteiras. Ele só andando, gente. Ele foi do Canadá pra floresta amazônica só andando. Caminhando e cantando. Ele perdeu todas as unhas do pé várias vezes, né? Porque chegou uma hora que o tênis... Ele saiu descalço. Sim. Tá na hora de encerrar esse vídeo. Em algum momento eu vou fazer um vídeo sobre esse caso, porque é um caso que acabou bem, ele tá com a família já. Mas eu fico... Gente, sem documento. Ele atravessou várias fronteiras. Ele passou Canadá, Estados Unidos, México. Ele chegou na América do Sul, eu sei que ele chegou aí pra Argentina. Tipo, ele desceu. É uma loucura. Então, assim, pode acontecer. Se esse cara conseguiu ir do Canadá pra Floresta Amazônica, a Alessandra pode estar no Nordeste, pode estar em Minas Gerais, ela pode... E é o que eu concordo com o que a tia dela falou, às vezes a gente não olha pro lado mesmo. A gente passa reto, a gente não presta atenção. E se ela sumiu e fugiu, e ela, por uma decisão dela, o que eu duvido que tenha acontecido, porque esse nunca é o caso, se ela realmente fugiu, desculpa, Alessandra, mas a gente vai tentar te achar. Não, pelo sim ou pelo não, a gente vai tentar te achar. E daí, se você quiser, você some de novo. Sim, porque a família precisa de um encerramento. De respostas. E a gente precisa achar pra saber que você tá bem. E é isso, gente. Sejam bons, busquem conhecimento, ajudem a gente, divulguem a foto. Compartilha tudo. Sim. E vamos achar a Alessandra, por favor. Beijos. E Radebra. Beijos.